me chamou para corrigir prova. Vem aqui corrigir a prova. E aí eu olhei a prova, as respostas, tudo bem. Tudo certo, cara, tirou 10. Falou, eu estou dando 0. Mas por que você está dando 0? Porque, olha bem, é uma prova de 10 questões. A última, ela é discursiva, as outras são múltipla escolha. Mas a letra que ele escreveu, o nome dele lá em cima, é diferente da letra que preencheu a discursiva. Quer dizer, o cara não sabe ler. Olha que sacada. Então você acabou de falar um negócio que é a nossa realidade. Eu acho que não custa nada a gente ser... não é humanizar, porque todos nós somos seres humanos, não é isso. É simplesmente tratar a pessoa com o respeito, mas o respeito de... Eu vou te dar atenção, porque me explica aí, como é que você chegou até aqui se teu óculos está lá no malão? E ele fala, aí eu tenho que ir lá. Pô, mas você não viu o aviso? Eu vi, mas sabe como é que é, né? Eu vi, esqueci. Claro que eu sei como é que é. Eu também esqueço. Então, eu acho que punir, Rogério, eu vou te falar, punir como a gente fazia antes, tá por fora. Já se puniu muito e não melhoramos. Então, vamos tentar uma abordagem mais pessoal, mais, assim, eu digo assim, generosa. Assim, pessoas com dificuldades assim de entendimento. Olha, eu estou com dificuldade de implantar, por exemplo, a cultura de segurança da minha empresa. Oi? Não, procura ver a cultura que a organização quer que aconteça, né? Você direcionar o treinamento para o teu corpo técnico de segurança não vai surtir o efeito que se você direcionar para o CEO da companhia. Então, vamos lá. Quer sentar com os grandes? Tem que falar a língua dos grandes. Bom, hoje eu recebo aqui no Bate-Papo com o especialista, o engenheiro Henri-François von Buren, que é um profissional muito experiente na gestão de SSMA em grandes projetos, nos setores de óleo, gás e energia. Henri, é um grande prazer te receber aqui no canal SSMA em Pauta. Legal, Rogério, obrigado pelo convite e parabéns, você conseguiu um feito, acertar a pronúncia do meu nome, que eu sei que não é fácil. Bom, deixa eu me apresentar para o pessoal que não me conhece. Meu nome é Henri, eu sou casado com Viviane, eu tenho 4 filhos, 2 do primeiro casamento, que moram na Suíça, e 2 que moram aqui comigo. Fui fazer filho aos 50, né? Então ainda tenho uma trajetória aí para trabalhar, para sustentar os baixinhos. O que mais vocês precisam saber? Eu sou fluminense, a minha paixão no futebol, eu sou tricolor no Rio de Janeiro, e eu sou o cara conhecido no mercado por trabalhar em obra de grande porte. Seja ela refino, seja ela construção naval, seja ela no ramo da eletricidade. Eu só não trabalhei em um montão de coisas da segurança. Não trabalhei em mineração, não trabalhei em duto, não trabalhei desossando frango, não trabalhei... Então, o meu nicho é construção e montagem eletromecânica de grande porte. Mas não quer dizer que as outras engenharias de segurança não importam. Henri, e tu trabalhou a vida inteira na área de segurança? Qual a tua formação básica? Você sabe que essa é uma boa pergunta, eu já tinha até esquecido. Eu sou engenheiro civil, formado aqui no Rio de Janeiro, e depois eu fui fazer a Politécnica em Lausanne, na Suíça. Então, eu posso trabalhar aqui como posso trabalhar lá. Mas aí, no meio do caminho, a família se desfez, quer dizer, perdi meu pai 1 ano depois, perdi minha mãe. E aí eu fui tentar ser empresário, tentei vender carro, tentei mexer com telefonia celular. E no final das contas, quando eu me dei por mim, não tinha mais nenhum bem, a não ser meu apartamento próprio, e tive que me reinventar. Aí entrou a engenharia de segurança. Então eu só tenho 20 anos e pouco, 22 anos de experiência em engenharia de segurança. Mas eu vou fazer 60, então tem um gap na história que é legal abordar, né? A tentativa de ser empresário foi boa, e agora acho que eu já tenho mais maturidade para enfrentar isso. Na época eu não tinha muito, não. Perfeito. E eu pensei que teu nome fosse francês, cara. Caraca, não faz isso comigo? Ô, Rogério, o francês para mim é que nem o argentino para o brasileiro. Você me chamar de francês é briga. Eu sou natural de Genebra, na Suíça. Eu vim para cá com 4 anos de idade, por isso que eu
eu sou bilíngue, sou fluente nas duas, a gente chama nativo, né? Eu sou nativo nas duas línguas. Que legal, cara. Eu também, o meu sobrenome é Telmo, né? Tem muita gente que acha que é nome, né? Rogério Telmo, mas é de Lima Telmo. E o Telmo é o que tu falou, né? Pode dizer que é argentino, que tem o San Telmo lá, mas pode dizer que é espanhol também. Então, prefiro dizer que é espanhol. Então tá Nada bom. contra, Tá tô tudo na brincando, Europa, mas tá do bom lado, tá é beleza. isso aí. E tu é um profissional muito experiente, né? Aí com uma jornada, né, atuando aí em grandes projetos do setor de óleo e gás, energia. Para quem não conhece esse meio, quais são os principais desafios enfrentados em termos de segurança nesses grandes projetos de estaleiros, plataformas, usinas termoelétricas? Quais são os principais riscos que a gente vive nesse setor? Eu vou contar, e talvez eu não reinvente a roda falando isso. Pessoal de construção civil vai entender bem. Escavações. Eu, na térmica, agora tenho escavações bem profundas. Você faz caixas de passagem, você faz base de turbina. Então, escavação está lá. Você tem toda a linha amarela, que eu chamo, né? Os caminhões de grande porte, coexistindo com pessoas. Então, está aí um risco que você tem que cuidar. Ó, o cara pode ser atropelado a qualquer momento. Porque na rua já é difícil ter prioridade na passagem de pedestre. Imagina na obra. Na obra, terra batida, o caminhão não vai frear. Então, a solução é separar. Então, 2 de cara de civil. Só que não para por aí. Depois tem a montagem mecânica. E aí você tem um prato cheio. Você tem movimentação de carga, você tem trabalho à altura para tudo quanto é lado, você tem espaço confinado. Então, seja em obra de refino, seja em obra de estaleiro ou de energia, você encontra os paralelos. Só que, por exemplo, quando você pega um estaleiro, você tem outras situações. Você está em cima da água. Qualquer coisa que cai na água é um problema seríssimo, né? Você tem também, por exemplo, o efeito do vento num costado de uma plataforma, né? Então, se não for bem dimensionada a amarração, acontece da plataforma se afastar e o acesso à plataforma cai dentro da água. Estou falando de coisas assim, hipotéticas, aquele hipotético que já aconteceu, sabe? Sim, E sim. aí você fica com o pessoal ilhado na plataforma. Eu me lembro que há pouco tempo, poucos anos atrás, eu me lembro de uma plataforma indo para Niterói, batendo, sabe, se desgarrando. Então são riscos diferentes, mas em grande parte os que eu falei, e obviamente quando a gente tem gases e você tem o problema da detecção de gases que é necessária, é tudo correlato, né? Então um espaço confinado, onde você tem um gás que escapa, tão perigoso quanto em refinarias. Então, você tem que entender que você encontra paralelos, mas eu acho que a grande sacada que tem é que o Brasil tem dimensões continentais, né? Então, eu posso treinar um cara no Rio de Janeiro, São Paulo, achar que eu estou com uma rapaziada boa, que acompanha bem o que a gente está falando, e daqui a pouco vem gente do país todo, né? Já aconteceu de eu ter marteleteiro comprovado em carteira que era marteleteiro e cometeu um erro de continuar com o martelete depois de encontrar o concreto misturado com a cor vermelha, que é um sinal que vai ter alguma coisa elétrica passando por baixo, um eletroduto. E o rapaz comentando comigo, ele falando, eu achei que era barro. Então, o problema não é necessariamente a formação, é a particularidade, é o contexto. Eu não tenho dúvida que o cara é um excelente marteleteiro, mas se eu não contar o bizu do local, ele não vai conseguir vingar. O montador de andame é a mesma coisa. Olha, eu monto andame que é uma beleza, mas numa FPSO o piso é inclinado, já começa por aí. Aí tem no costado do navio, você sabe, se você cair, você usa o cinto ou você usa o colete? Qual dos dois você usa? E já aconteceu acidentes fatais em que a pessoa ficou atracada no andaime de colete e ficou debaixo d'água, né? Então a gente tem que enxergar do que se trata, né? E nem não necessariamente a solução que você adotou numa situação vai servir na outra. E tu falou algumas coisas. Eu também sou engenheiro civil de formação, não tinha te falado.
E falou algumas coisas que me lembrou lá no meu início de carreira também. Eu comecei a trabalhar no porto, né, no terminal de containers, e aí tu falou de alguns riscos aí, né, de vento, né, rajada de vento. Eu já vi container voar no pátio, né, carregado com 30 toneladas, parecendo caixinha de fósforo, né, É isso mesmo. de portainer correr no trilho e tu, né, tu ter que ancorar, porque senão ia para dentro do mar, né, ia cair do cais. Que não é comum, né, de se ver só nessas atividades, né, de grande porte, assim. E esses grandes projetos, eles, claro, tudo tem um prazo de duração. Normalmente, quanto tempo para finalizar e desmobilizar uma obra dessa? Então, como você falou, projeto é início, meio e fim, né? Então tem essa particularidade. Eu nunca trabalhei mesmo em projeto com menos de 2 anos. Entre 2 e 4 anos é o que você tem, né? Às vezes, por exemplo, hoje plataforma já está vindo da China, com grande parte dos sistemas, inclusive comissionados. Você pega uma obra que nem eu estou aqui fazendo a termoelétrica do zero, eu estou há 3 anos aqui nela e já estou acabando. Vai ser entre 3 e 4 anos para ficar entregue. Mas, na realidade, de novo, depende do contrato que você tem. Por exemplo, energia é um leilão, né? Então, você ganha o leilão, você vai construir para quem ganhou o leilão, na realidade, e está lá, A-4, A-5. Tem uma data na qual vai ter que ter energia no sistema. Então, isso é bem interessante, porque você pode chorar, pode bater pé, pode fazer o que quiser. Naquele dia, você vai ter que entregar. A multa é elevadíssima. E tem outros contratos que eles não são tão rígidos no prazo, mas que a gente já viu aqui nos anos que eu trabalhei com uma grande empresa petroleira, que a gente não vai dar o nome, mas ela ganhava quem tinha o melhor preço, né? E às vezes, na hora de executar, quem tem o menor preço não tem fluxo de caixa para tocar o negócio. E aí acaba desestabilizando economicamente, pedindo mais dinheiro para completar. É um clássico que a gente viu nos últimos 20 anos, né? Então, acho que dependendo do modelo de contratação, você pode ter uma situação em que o prazo é fixo, não vai correr nunca, e outra situação em que atrasa, realmente vai ter multa, tal, mas não é, não é inegociável. Eu te fiz essa pergunta justamente por uma outra que eu quero te fazer, que é, eu não conheço, não tive a oportunidade de trabalhar em grandes construções, assim como, né, como a tua experiência, mas eu trabalhei em paradas de manutenção, né, de tempo curto, por exemplo, 10 dias com 1.500 colaboradores, né, trabalhadores de fora, né. Nessa condição, a gente não conseguia conscientizar ninguém, né, fazer um trabalho de treinamento, né, inclusive gente até analfabeta, semi-analfabeto, né, trabalhando nessas condições. E lá a gente tomava como estratégia era a fiscalização. Então, volta-se o comando e controle, né, com uma equipe de TSTs lá, de técnicos focados na fiscalização. Como que funciona isso dentro desses grandes projetos do qual tu atuou? Utilizava essas estratégias, utiliza essas estratégias ou tem outras estratégias mais modernas, talvez, né? Eu acho a tua colocação muito legal. Eu comecei a minha primeira atividade como engenheiro de segurança foi uma parada de manutenção na refinaria do Rio de Janeiro. Eu te juro, entrei ali, aquele cheiro de gasolina, falei, eu acho que eu vou morrer nesse negócio, não vou aguentar isso aqui, não. Era uma parada de 4 meses, uma senhora parada, 4.000 pessoas, tal. Mas eu recordo assim, eu vou citar o meu amigo Kleber e meu amigo Stoner, eles me falavam assim, calma, tu não vai ficar sozinho, você não vai, então não se assusta porque a gente tem vários controles e colocados aqui para lidar com isso. Então, eu sou sabedor que tem paradas e paradas. E eu não tenho como dizer que com comando e controle você não vai utilizar, porque você imagina bem, um estaleiro, por exemplo, como eu tive recentemente no Espírito Santo, quando esses caras criaram o estaleiro lá,
não tinha ninguém, não tinha mão de obra, não tinha. Então foram pegar o padeiro, foram pegar o porteiro, até você capacitar e botar para dentro, você tem um tempo de maturação, não é assim, não é do dia para a noite. No caso de uma parada, você não tem um tempo, é contado, e você recai naquele modelo de negócio. Tem um dia que tem que acabar, que eu tenho que recolocar. Então a minha parada de manutenção foi no craqueamento catalítico. A planta parada perde US$ 500 mil. Quer dizer, na época, em 2000 e bolinha, 2003, vai, era US$ 500 mil por dia. Então, você imagina que você tem que focar muito, e não vai ter. Não vou falar que o técnico de segurança é anjo da guarda, mas é quase como eu tivesse no desespero de tentar fazer esse negócio funcionar, né? Então, a gente dava um treinamento, e até eu me recordo, é algo bem legal, a integração. A integração, vários slides, vários vídeos passando, tentando mostrar o que a pessoa vai enfrentar, e no final tinha uma prova que eu achava a prova banal, sabe? E aí um dia o colega dessa estatal, que é semi-estatal, me chamou para corrigir prova. Vem aqui corrigir a prova. E aí eu olhei a prova, as respostas, tudo bem. Tudo certo, cara, tirou 10. Falou, eu estou dando zero. Mas por que você está dando zero? Porque, olha bem, é uma prova de 10 questões. A última, ela é discursiva, as outras são múltipla escolha. Mas a letra que ele escreveu, o nome dele lá em cima, é diferente da letra que preencheu a discursiva. Quer dizer, o cara não sabe ler. Olha que sacada. Então você acabou de falar um negócio que é a nossa realidade. Então é óbvio, eu já trabalhei em projetos que a gente tinha formação do primeiro grau, depois do horário de trabalho. Tem empresas que têm essa conscientização, né? A gente tem que lidar com o problema, né? É que nem você falar, olha, hoje, se a pessoa estiver doente, ela não pode ficar trabalhando. Pô, peraí, qual doença? Você tem que cuidar da pessoa, né? E eu sei que virou um problema social. Quer ver uma? Pressão arterial descompensada. O ser humano, ele precisa entrar para trabalhar na tua obra. Ele vai no exame admissional, ele toma todos os remédios do mundo para passar naquele teste. Só que uma semana depois tem um treinamento de trabalho em altura, e eu trago o pessoal da saúde para fazer a aferição da pressão, né? E aí o cara está descompensado. Aí eu pego a anamnese dele com o meu doutor, ele é o super-homem, ele não tem nada. Aí eu olho a bolsinha que ele carrega na cintura, está cheia de remédio. Essa é a nossa realidade, né? Então, se o cara não se cuida, imagina quando o assunto é segurança, ele bate a laje dele na casa dele, né? Quem troca a lâmpada, quem mexe no painel elétrico na casa dele é ele. Aí eu começo a falar, ó, aqui não pode, só eletricista. Isso aqui você não pode fazer também. E é um novo mundo. O pessoal usa um termo que é vergonhoso, chama o cara precisa ser aculturado. Eu falei, pelo amor de Deus, não fala isso perto de mim. Mas eu acho que ele precisa, sim, ser orientado e precisa poder verbalizar. E a gente, às vezes, fica muito longe do trabalhador para saber se o que a gente planejou, ele compreende lá. Então, no tiro curto, comando e controle, não vai ter outro jeito. No tiro longo, a gente tem estratégias que eu acho que elas são mais adaptáveis, no sentido que o ser humano, ele erra mesmo, não tem jeito, ele vai errar. Então a gente está buscando, óbvio, todo mundo está em busca do grau, né, de ele falhar com segurança, né? Ó, ele falhou, mas não aconteceu nada. Ele falhou, mas as barreiras funcionaram. Está todo mundo atrás disso. Não tem muita pílula mágica para isso. Mas a verdade é que me incomoda muito você ter por exemplo, uma permissão de trabalho de 30 páginas e pressupor que a pessoa sabe de tudo, que leu tudo. Então, a gente sobre aquela proteção que a gente quer dar para a empresa, aquele guarda-chuva, a gente está se iludindo, não é bom se iludir. Então, eu prefiro, olha, vamos fazer uma análise da tarefa aqui na hora lá. As 5 coisas que podem acontecer aqui. Pode bater a cabeça, pode tomar um choque aqui, pode prensar o dedo da mão. Os 5 itens, você fala desses 5 itens antes do trabalho, o cara se foca naquilo. Porque senão, aconteceu outro dia, estava rindo, colocando atropelamento, mas o cara estava soldando a 30 metros de altura. Mas como é que ele vai ser atropelado? Não, para ele chegar aqui, ele teve que caminhar assim, querido. Mas aí você já está fazendo desde que ele sai da casa dele. Não é esse o objetivo da análise de risco, né? É da tarefa, não
global, né? Global, você vai ler, olha, o segurança vai conseguir falar, olha, eu me protejo, porque lá no item 4.3.2, na página 23, está escrito que não pode. Não é justo. Quais são as mudanças que tu presenciou aí, Henri, nesses últimos 20 anos aí, na gestão de SSMA, durante a tua carreira profissional aí, que sejam mais relevantes aí, mais significativos que tu viu? Antes de falar o óbvio, que é tudo que veio a partir do smartphone, do tablet, da digitalização, isso é óbvio para todo mundo hoje. Mas não era lá no ano. Era Windows 95, aí virou Windows 98, era todo mundo com desktop. Então, antes de falar disso, a minha primeira equipe, ela tinha lembranças vívidas de chinelo de dedo trabalhador, inclusive em refinarias. Os meus fiscais, e você até me fez uma pergunta, a gente não faz a segurança sozinho, né? Quando você tem uma grande empresa, e eu louvo muito os colegas que trabalharam como nossos fiscais, eles vieram somando, vieram com a visão de quem conhece também do assunto, da planta, e consegue agregar. Então, eu não acredito que a andorinha faz verão sozinha mesmo, não faz, não tem jeito. Mas eu me lembro de fiscais falando assim, Henri, eu andei muito em cima de tubulação. Hoje eu não ando mais, hoje não dá, hoje dá problema. Eu me lembro de fiscais com o braço queimado. Você olhava para ele, o que é isso? Orgulho, eu sou operador, eu encosto em tubulação, me queimo, sabe? Então tinha uma conotação, vou falar assim, não é machista, não, mas ó, quando eu sou o ogro, né? Tem um cara técnico e tem um cara que é valente, né? Isso, eu acho que com o tempo a gente conseguiu evoluir bem, bem. A preocupação sempre foi de a gente não machucar pessoas, as pessoas não se ferirem trabalhando. Ela permanece até hoje, essa preocupação, mas a gente ficou um pouco mais sofisticado, né? As normas também evoluíram, tem muito aprendizado. O problema é o timing, né? Para você ter uma norma que nem a NR15, ela ser atualizada, ela demora 30 anos para ser atualizada, né? Então você vê a CGIH publica o livreto dela todo ano. Então a gente está defasado. Então hoje os instrumentos mais modernos de gestão prevêem, olha, caso eu não tenha, você pode ir lá buscar a referência. Antigamente não tinha. Então eu vejo isso, o sistema de gestão como um todo, ele teve muita importância. Assim como os amigos que faziam o que eles chamam de observação comportamental, que muitos fazem até hoje, eu não me oponho que faça, eu só acho que só basear teu sistema nisso não resolve, mas isso cumpriu durante muito tempo o seu papel. Só que a gente chegou ao entendimento que hoje, cara, todo mundo tem acesso à informação, né? Então, quando você fala com uma pessoa na sala de aula, o trabalhador já está com o celular na mão, já está olhando o que você está falando. Tá? Antigamente você podia ter o dom, ele é o professor, sabe tudo. Hoje em dia vai ser testado ao vivo, né? Ao Ao vivo, vivo e em ao vivo. cores lá. Então, eu acho que essa é a parte que a gente mudou. Mas se você me perguntar, eu continuo tendo desvios que há 20 anos atrás eu tinha. Eu olho o colega na área e está lá ajeitando o óculos dele, ele me vê, coloca, eu falei, não, por causa de mim você está colocando? Para com isso. Protetor auricular. Então, eu estou há 20 anos num negócio que a gente não resolveu. Mas a gente fornece, higieniza, troca, cobra, registra quando não usa e continua não resolvendo. Por quê? Porque durante muito tempo a gente não entendeu que isso incomoda. Hoje você consegue entender, incomoda. A minha orelha é diferente da tua orelha, a minha reação é diferente da reação do colega. Então eu brinco com eles de manhã, estamos lá andando e tal. Aí eu tiro o meu protetor e falei, lá em casa tem mais barulho do que aqui. Pô, o ruído lá em casa é minha mulher gritando com minha filha, eu gritando com meu filho, tal, a gente pedindo comida um pro outro. Cadê meu celular? Mais barulho do que aqui. Mas vai chegar o momento que eu vou ligar o equipamento, que a esmerilhadeira vai começar a funcionar, e aí você vai esquecer de colocar. Então, acho que não custa nada a gente ser. Não é humanizar, porque todos nós somos seres humanos, não é isso. É simplesmente tratar a pessoa com o respeito, mas o respeito de eu vou te dar atenção. Porque me explica aí, como é que você chegou até aqui se teu óculos está lá no malão?
E ele fala, aí eu tenho que ir lá. Pô, mas você não viu o aviso? Eu vi, mas sabe como é que é, né? Eu vim, esqueci. Claro que eu sei como é que é. Eu também esqueço. Então, eu acho que punir, Rogério, eu vou te falar, punir como a gente fazia antes, tá por fora, tá por fora. Já se puniu muito e não melhoramos. Então, vamos tentar uma abordagem mais pessoal, mais assim, eu digo assim, generosa. E isso me dá muita tranquilidade. Eu ando na obra, ninguém joga nada em cima de mim, viu? Porque vai tratar mal ele para trabalhar, para você saber o que acontece. Eu acho que é isso. Eu acho que veio muita tecnologia, a gente já implementou muita coisa que funcionou e parou de funcionar. Então, eu acho que o importante hoje mesmo é saber que a gente tem que continuar evoluindo, continuar aprendendo. Perfeito. Concordo contigo e, e já vivi também, né, as situações assim e concordo que, né, no passado as punições não, acho que nem faziam sentido também, né, mas em alguns momentos era o que as empresas também tinham na mão, né, como talvez a bala de prata, né, como a gente fala, né, e hoje a gente vê claramente que isso não faz sentido nenhum e não, né, não muda ninguém, né. Henrique, a gente acompanha aí nas redes, né? A gente se conheceu hoje, mas, né, já te acompanhava aí nas redes. A gente vê que tu tem uma longa trajetória, um currículo aí admirável, né? MBAs, mestrado, agora iniciando doutorado no ITA, né? Não é para qualquer um isso, né? Realmente acho isso admirável. E nesses estudos e aprendizados, o que mais te agregou e que tu conseguiu colocar em prática como executivo de saúde, segurança, meio ambiente, e agora no doutorado no ITA, qual a tua área de concentração? Gestão tecnológica? Tu pode contar um pouquinho também sobre esse teu novo desafio aí? Legal. Então, depois que eu me formei na pós-graduação em segurança do trabalho, eu emendei numa em qualidade. Na época, eu achava que eram duas disciplinas que andavam de mão dadas, eu tinha que aprender. Acabou servindo uma boa base, né? E aí comecei a trabalhar. O primeiro embate que eu tive foi sentar na mesa dos grandes. Isso é interessante, porque se você se coloca só como um engenheiro de segurança, você vai ter aqueles famosos 5 minutos no início, que eles concedem para a segurança, como se fosse, para mostrar que eu dou importância à segurança, você pode falar, é uma vergonha isso, né, velho? O importante seria, você tem alguma coisa importante para falar, fala em qualquer momento e fala o tempo que for, né? Sim. Não precisa criar uma situação, né? Mas vamos dizer o seguinte, eu sempre me interessei em ficar na reunião depois. Então, eu escutava falar de custo, eu escutava falar de planejamento e começou a me dar um desconforto. Eu falei, eu não tenho a formação para estar na mesa. Mas eu queria não somente entender, eu queria entender e, eventualmente, depois de entender, contribuir. Então, fui bater na mesa, na porta da empresa e propus, eu quero fazer uma pós na FGV de gerenciamento de projetos. E me empenhei, fui até melhor aluno da turma, foi até engraçado o negócio, tem até um prêmio da FGV sobre isso, mas o importante foi, eu não estava mais voando no assunto. Então o cara falava realmente de uma EAP, ele falava do software do Primavera, cara, eu começava a falar, cara, eu sei do que ele está falando. E aí, com o passar do tempo, indo nas reuniões, eu mesmo com meus colegas de profissão, eu falei, cara, vai nessa reunião de produção. Poxa, eu sou segurança, o que eu vou fazer lá? Lá você vai escutar o que vem pela frente. O que eles estão planejando? Qual é a dificuldade deles? Será que tem o guindaste no mercado que eles precisam? Será que tem a força de trabalho que eles precisam? Que eles precisam pegar no laço 600 pessoas na rua? Precisam de pintores. Não tem pintor. Aí vai pegar qualquer pintor. Então você, como segurança, é bom você saber desse movimento para você direcionar o teu foco. Então, se você não senta na mesa, é um grande negócio. E, passado o tempo, eu acabei enjoando de olhar as análises de acidente com árvores de falha, árvores de evento. Eu olhava para aquilo ali e falei, cara, não é possível que não tenha nada mais. E eu fui pesquisar, acabei achando o Eric Hornagel e fui fazer curso com ele na Dinamarca, fui fazer curso com ele em Berlim, na Alemanha, porque eu fui, cara, ele está falando algo diferente. Isso já tem 10 anos que eu fiz o meu mestrado
e o meu mestrado versou sobre um acidente com tombamento de guindaste, e eu abordei o assunto comparando com o método Fran, que é decorrente da engenharia de resiliência. Então, eu estou há 10 anos mexendo nesse negócio, ao ponto de que hoje, quando eu começo o meu doutorado, o meu coordenador brincou comigo: você é o maluco que estudava, que publicava um negócio sobre Franco, ninguém fazia isso. Então, eu fui, digamos assim, lá nos primórdios. Hoje já tem gente que publica muito mais, professor Josué, tem gente maravilhosa aí. Então, eu, na época, com o professor Paulo Vitor, a gente estava arranhando o Fran. Não tinha software, não tinha nada. Era tudo na mão. A minha dissertação é um tomo, é um negócio que o cara olha assim, não é possível, é tudo anexo, é muito complexo. Hoje em dia, você tem um software que torna a coisa mais amigável. Então, esse caminho ele seguiu, e depois do mestrado, é claro que é difícil você trazer esse conceito da academia para uma obra, não é tão simples, mas a gente aproveita coisas fáceis, de ajustes fáceis, né? De você entender, poxa, não é possível, eu tenho um acidente a cada 1 milhão de horas, a cada 2 milhões, 10 milhões, pouco importa. O que acontece naqueles outros milhões de horas onde não acontece o acidente? Isso foi a grande chamada, né, que veio e falou assim, cara, tem um outro mundo, é a mesma segurança, olhada por um prisma diferente. Então, vamos olhar. Mergulhei nisso, e o doutorado vai ser uma continuação do mestrado. Obviamente, o doutorado você tem que inovar, e aí eu vou pegar um método de acidente, que é o Fran, e vou juntar ele com uma análise qualitativa, uma probabilidade condicional do Bayes, e vai sair um bicho aí estranho. Mas a ideia toda é mostrar que, assim como o Windows ele abriu o código-fonte e as pessoas trabalharam em cima e desenvolveram, o Ronagel está fazendo isso com o Fran. Muita gente está trabalhando em cima, está saindo umas aplicações para saúde, para aviação, está saindo coisa bem legal, ferrovia. Então, eu sou aquele cara da construção, eu mexo com o pessoal da academia, eu sou o cara da prática, da bota suja, né? Então, eu vou trazer a academia no meu laboratório e vou fazer do meu laboratório a minha pesquisa. Às vezes o pessoal da academia precisa visitar para gerar algum documento. Eu estou lá. Então, mais lógico do que isso não tem, né? Aonde eu posso criar alguma coisa, uma ferramenta, ou que eu possa devolver para a sociedade? Essa é a história. Porque o doutorado, meu amigo, Rogério, você está pagando pelo meu doutorado. O governo paga. Então não é para o cara se pavonear, eu virei doutor do ITA. Não, é muito bacana, muito difícil. Os colegas lá falam, ó, desde o início tem 880 doutores e não passa disso. É grupo seleto. Eu fui abençoado de ter sido escolhido, vai, porque não somente você tem que passar em provas, etc., mas você tem que ter um projeto de pesquisa que interesse, e a pessoa fala assim, vou apostar nele. São 4 anos, né? Eu estou fazendo 60 esse ano, 64, doutor. Estou velhinho para doutor? Eu acho que ainda dá para a gente devolver alguma coisa, né? A ideia é sempre se reinventar, viu? Então, o Henri, lá dos primórdios, que de repente era mais. Eu ouvi uma vez isso, eu guardei, o colega, um amigo meu, truculento. Esse ficou para trás, graças a Deus. Hoje eu estou mais na negociação, né? Estou mais na conversa, e eu acho que o personagem saiu melhor, sabe? Com o tempo ele foi se moldando e foi descobrindo, foi, poxa, cara, a gente é melhor do que ninguém aqui. E aí, o grande barato da obra é você poder ir lá. Eu estava dando esse exemplo outro dia. Tinha um armador com a Torquês, ele fazendo rapidinho vários pontos lá da armação, e eu estava vendo outro fazendo muito mais lento. Eu falei, qual é o segredo? É a rotação do disco? Eu sou da época do LP, né? 45 rotações, 78, e o cara é 33. Aí ele falou, não. Ele mostrou assim, a ferramenta. Aí eu olhei de longe, eu falei, essa é alemã, né? Aí ele abriu um sorrisão. Como é que você sabe? Porque eu já trabalho nesse ramo há um tempão. E a outra? A outra que a empresa dá. A empresa está comprando mais barato, né? Aí é ruim para o cara que trabalha, a postura é ruim, o resultado é ruim. Então acho que a gente tem que vencer essa última barreira. Vai o cara consultor de segurança, não só de temas de segurança, temas relacionados ao trabalho. Vai lá conversar com o trabalhador, né?
a história da biqueira que dá calo, vai lá ouvir, cara, vai lá, né? E às vezes você pode estar recomendando um produto aí pensado e avalizado pelo cara que está na frente de obra. Isso aí muda tudo. Então, eu vou desde a inspeção de área até o doutorado. Essa é a nossa batalha aqui. A gente vai sentar com o diretor, vai falar sobre oportunidade de negócio aqui em Campos. Tem uma plataforma que chegou aí para ser descomissionada. Estamos no negócio de descomissionamento? Isso eu tenho que perguntar. E quando tem uma live com um presidente, você já prepara a tua pergunta. Quem perguntou foi o gerente de segurança da planta lá. Ele quer saber de um business, que é onde ele vai escutar a gente. Se eu for lá falar de NR, com NR debaixo do braço, ele não vai me escutar. Né? Esse assunto não interessa. Esse assunto é normativo, cumpra-se. E eu chego a dizer que a multa do Ministério do Trabalho, ela é facultada, você paga metade se você antecipar, né? É diferente da multa ambiental que te arrebenta. Então, acho que para você conquistar quem trabalha contigo, no sentido, o board da empresa, você tem que falar o idioma dele. O idioma dele é grana, não tem dúvida. O idioma dele opa, o que você vai me trazer de negócio? E a nossa informação, a minha moeda, a sua moeda de segurança é informação. A minha moeda não é grana, a minha moeda é informação, tem que ser bem informado. Show de bola, meu amigo. Parabéns aí pela jornada, sei que não é fácil, e tem que ficar honrado de estar lá entre esses doutores aí do ITA, cara. Pegando um pouco dessa tua história aí, o que tu poderia... Porque a gente fala muito nisso, né? E tu falou essa questão de entendimento do negócio, né? A gente fala, já falei algumas vezes aqui no canal também sobre business partner, de saúde e segurança, né? Meio ambiente, enfim. Se tu pudesse deixar um recado aqui para quem está nos assistindo aqui. O canal aqui é diverso, então a gente tem engenheiro de segurança, tem técnico de segurança, tem gerente, tem diretor, tem psicólogo, tem médico, então, mas vamos voltar para esse público, né, de SSMA. Se tu pudesse trazer algumas recomendações de carreira, Henri, coisa, né, assunto para para um bate-papo inteiro, mas assim, se pudesse listar assim algumas coisas que tu teve para ti na tua carreira que tu entende que seria importante para esses profissionais, quais seriam? Então, só pegando o gancho do final da última pergunta, a gente lá no ITA, é um negócio que coloca a gente no nosso lugar. Para onde você olha, tem doutor andando no corredor. Então, se tem uma coisa que não faz a menor diferença, eu estou fazendo doutorado. Você e todo mundo aqui tem esse título, então isso é um negócio legal. Com relação à formação, assim, é óbvio que uma pessoa que já trilhou o que eu trilhei, certamente vai falar coisas que faziam sentido na minha época, talvez façam ainda hoje em dia, e talvez façam menos. Mas eu diria assim, vamos começar pelo básico. Você tem que ler. Quando eu falo que você tem que ler, eu sou o cara do papel. Você olhar atrás de mim aqui, tem livro. Minha esposa briga que ela não Também conhece. tem. Eu estou vendo o Manual de Proteção Respiratória do Torlone, eu conheço de longe, eu bato o olho. Biografia do Steve Jobs, então ótimo. Tem que gostar de ler. Mas aí eu falo assim, por que eu tenho que gostar de ler? Porque a gente tem esse problema que se tornou muito, muito forte agora no digital, é o Ctrl+C, Ctrl+V. As pessoas querem... Você tem um plano para me mostrar? Você tem um procedimento para me mostrar? E, assim, pessoas com dificuldades assim de entendimento. Olha, eu estou com dificuldade de implantar, por exemplo, a cultura de segurança da minha empresa. Oi? Não, procura ver a cultura que a organização quer que aconteça, né? Você direcionar o treinamento para o teu corpo técnico de segurança não vai surtir o efeito se você direcionar para o CEO da companhia. Então, vamos lá. Quer sentar com os grandes? Tem que falar a língua dos grandes. Então, começa... se você tem dinheiro para comprar um iPhone, né? Que eu vejo hoje todo mundo com telefone na mão, caro pra caramba. Você tem telefone para comprar um curso de inglês, um curso de conversação, invista nisso. E se você for muito novo e voluntarioso, está se formando agora,
pode escrever e pode me cobrar daqui a 5 anos. Aprende mandarim, se vira e aprende mandarim. Ah, mas eles falam todos inglês? Falam, mas na hora que eles não querem que você saiba, eles falam mandarim. Então para mim, talvez tenha ficado longe, falo espanhol, falo inglês, falo francês, falo português, nem arranho alemão, e olha que eu estou trabalhando com alemães, não arranho, só sei pedir uma cerveja para garçonete, mas eu digo assim, se eu fosse muito novo, cara, eu ia quebrar minha cabeça, mas mandarim eu ia saber. Isso vai abrir porta que a pessoa não faz ideia. Um outro comentário que eu acho que, eu comentei de leitura, eu acho que leitura, você tem que se apaixonar em ler, mas principalmente, assim, antes de querer ir para um curso e achar que o curso vai responder tudo, vá ao curso, sim, e complemente. Que o curso, nem que ele queira, ele consegue te passar tudo. Eu mesmo hoje eu faço cursos na disciplina que eu escolhi, engenharia de resiliência, mas eu tenho uma extensa bibliografia. A pessoa ela pode fazer um estudo de caso de um texto, ela pode voltar e debater, porque se você só pegar a transparência, por exemplo, eu me matriculei agora no curso de HOP, que eu vou fazer aí com o Legal. Adilson aí através de vocês aí. Mas por que eu fiz se eu já fiz anteriormente? Porque é o tipo do conhecimento que não é meu notoriamente, eu não tenho essa minha bagagem, mas eu vou buscando e aí eu vou olhando no livro, eu vou vendo o que se adapta. E aí eu queria falar para vocês o seguinte: tem muitas culturas vindo no Brasil. Procure entender que o americano é diferente do indiano. O indiano não tem nada a ver com o cara de Singapura. E às vezes todos eles falam inglês. O sotaque é diferente. Eu estou com um cara da Escócia na minha obra. É um barato ele falando. Eu tenho que fazer um esforço louco para trazer o americano para o inglês e o inglês e pegar o dialeto dele. Mas isso é muito gostoso. Mas eu acho assim, a comunicação ela está muito ligada a você buscar o que eu falei, o complemento da informação. Então, hoje, estamos falando de nova visão, que nem você comentou mais cedo comigo, estamos falando de novas abordagens, abordagens que são parecidas com coisas que aconteceram no passado ou derivadas. Mas o importante não é só você. Pô, você tem a apresentação, aí você pega. Você compartilha esse material comigo, compartilha, a pessoa nunca lê. Isso eu vou te falar que eu acho que a maior tristeza que eu tenho é que hoje eu só tenho, sei lá, mais 20 anos para ler e eu precisaria de mais umas 3 vidas para ler o que eu amealhei. Então, grosso modo é isso. Agora, se eu falar para você que inteligência artificial não vai revolucionar tudo que a gente está fazendo, vai. Hoje eu vou dar um exemplo para vocês. Baixei um texto de um journal, né? Um periódico japonês. E aí usei o Google, tal, ele traduziu algumas coisas, só que tinha uma figura, e a figura, eu falei, caramba, como é que eu traduzo a figura? Eu entrei numa plataforma de IA, não resolveu, aí meu engenheiro passou do meu lado, pô, entra no Google aqui, bate uma fotografia, já vai sair. Cara, facilitou muito a minha vida. Significa que alguns textos em norueguês, que eu estava lá precisando, eu vou conseguir ler de novo, vou conseguir chegar, mas não dá para saber tudo, né, Rogério? Então, Não. qual é o nicho que a gente vai escolher? Escolhe um nicho. Então, eu tenho que confessar, eu sou engenheiro civil, aí eu fiz mestrado, estou fazendo doutorado, e a cada momento eu sei mais sobre um determinado ponto, né? Então, você olha assim, eu sou a explosão nuclear no Sol lá, um fiapinho, mas não faz da gente conhecedor de tudo. E o mal da gente é quando a gente fala hoje com as pessoas, todo mundo parece que tem resposta para tudo, todo mundo sabe tudo. Então eu fico com aquela velha máxima do Sócrates, né? Eu só sei que nada sei, cara. O que o mestrado me ensinou foi buscar. Eu sei buscar. Quando a pessoa fala, pô, você já ouviu falar de fulano? Fizeram 2 vezes a pergunta essa semana. Eu falei, cara, isso eu nunca ouvi. E eu acho, isso me enche de ânimo para ir procurar. Então, copiar e colar não vai te levar a lugar nenhum, mas faça os cursos sim e vá ler o que é recomendado ler. E ó, entra no grupo, discute.
Hoje eu estava falando com uma amiga, ela falou, eu tenho até vergonha de discutir no grupo, tanta gente boa. Eu falei, esquece isso. Pergunta, se abre. E o pessoal está aí para ajudar. Eu fiz parte de um programa social de um colega aqui de Campos esse final de semana. Eu fui falar de engenharia de resiliência para uma turma de recém-formados em técnico de segurança. Quando ele ia ouvir falar disso? Provavelmente nunca. Nem na graduação, nem na pós em engenharia de segurança ele vai ouvir falar. E aí eu fui lá, programa social do meu amigo Diego, aqui de Campos, e foi um barato ver o pessoal com o olho arregalado, aproveitando. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então, eu espero que eu tenha tentado responder com a minha visão de hoje em dia. O chinês é número um, viu? O inglês já foi número um. O inglês hoje é commodity. A gente tem que entender que, cara, quer trabalhar em plataforma, quer trabalhar no exterior, vai ser inglês, vai usar as provas em inglês, mas tem um pulo do gato que está por vir aí, são os novos donos do mundo. Eles precisam ser compreendidos. Perfeito. Henri François Van Buren. Cara, foi um prazer te receber aqui, Henri. Bate-papo muito legal, acho que com certeza vai agregar muito aí para quem estiver nos assistindo aqui. E que bom que a gente teve esse bate-papo, né? Foi muito legal. Obrigado aí por ter aceitado o convite. E é isso. Agradecer a tua participação aqui, que foi muito legal mesmo. Rogério, eu estou honrado com o convite. Vi vários conhecidos meus aqui, posso enumerá-los, porque você só recebe gente boa. Eu estava falando, pô, um dia desse eu vou encontrar com o Rogério. Em algum congresso a gente vai se encontrar, ele vai me convidar. Mas aí eu deixo uma reflexão assim, já que a gente tem esse espectro grande que vai de técnicos, engenheiros, gerentes, psicólogos, médicos que assistem o teu canal. Eu gosto de sempre fazer uma reflexão para a pessoa ir embora com uma coisa para pensar, né? A ausência de eventos, sejam eles quais forem, prova realmente que a gestão de segurança é suficientemente boa? Vai pensar sobre isso, porque às vezes o cara pode ter 1 milhão, 2 milhões, 14 milhões, 200 milhões de hora trabalhada sem acidente, mas será que você está seguro? E aí é legal você pensar também qual é o horizonte da tua gestão, o que você está pensando? Está pensando para os próximos 3 anos, 5 anos, ou você está pensando no próximo mês? Sempre se colocar nessa timeline para falar aonde eu estou olhando. São as duas colocações que eu queria deixar aí para a gente olhar, porque só quem está lá no dia a dia sabe qual é o efeito adverso que tem que combater. Não adianta combater isso da cadeira, na sala de reunião, tem que ir para o campo, o pessoal lá do campo sabe onde está pegando, então vai lá conversar com eles. Rogério, muito obrigado pelo convite e eu fiquei super feliz de participar. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.